Olá, Skiller, como você está? Tudo bem? Espero que bem, feliz e alegre. Vamos lá. Beleza. O grande ponto aqui, eu quero voltar falando sobre a parte de orientação a objeto, é o seguinte. Dado essa explicação básica aqui, a gente vai agora fazer isso na prática, para vocês entenderem o que significa um plano e como que eu faço uso desses planos, tá? Eu vou criar uma classe bem básica aqui. Eu criei uma pasta Java, tá, gente? Aí vocês fiquem à vontade de como acharem melhor. Vou criar aqui, então, um projeto class pure class. Classe pura. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Person. Carros. Vou colocar qualquer coisa aqui, tá, gente? No Java a gente já coloca dessa forma, então vou colocar assim. É uma pasta qualquer que eu vou criar uma classe chamada main Java. Vai ser minha primeira classe. Vou criar uma outra classe que vai ser pessoa, person Java. E vou criar uma classe chamada carro Java. Tá? Serão coisas bem simples aqui para realmente mostrar para vocês algumas coisas. Então, na minha classe person, gente, eu vou fazer o seguinte. O básico de uma planilha é public class person. Não vou falar ainda o que é o public, depois eu vou falar sobre isso com vocês. É um dos pilares também de você proteger sobre o uso da classe, se ela é uma classe, se a classe é privada, protect, ou se os métodos também, mas isso aqui não vou focar agora, tá bom? Beleza. Então, o ponto é o seguinte, a gente precisa desenvolver quais atributos e comportamentos uma pessoa tem, certo? Quais os atributos que uma pessoa tem, gente? Primeiro, vou colocar um privado, porque esse privado, eu só vou entrar para explicar, é para que as pessoas não possam alterar diretamente essa variável, e sim através de comportamentos, certo? O comportamento é que deve fazer a ação de alterar alguma coisa. O atributo não altera nada, certo? Então, o atributo é do tipo nome. Private string. String, gente, é uma classe, tá? Aqui, ó, é uma classe. Não é um tipo primitivo. Nós organizamos entre tipos primitivos e classes. Tipos primitivos são inteiro, booleano, e esses ainda assim eles podem ter suas classes também, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai usar string. Aqui no caso a gente poderia usar um char, por exemplo, tá? É um tipo também, mas aqui a gente vai usar uma string que é uma cadeia completa, né? O char é um elemento somente. Beleza. Então aqui a gente tem um private e vamos ter também um private int age, de idade. Então, uma pessoa ela tem um plano. Para eu criar uma pessoa, ela precisa ter um nome e idade. Isso para ela se tornar um objeto físico, nascer ali da sua mãe, precisa disso, tá? Então, a gente tem aqui os dois atributos. Nome e idade, certo? Então, agora a gente precisa fazer um construtor, gente. O que é um construtor? O construtor é, quando eu faço esse ponto new, eu posso passar algumas informações para ele já inicializar com aquelas informações. Eu não vou falar sobre as boas práticas agora, porque a gente vai falar isso posteriormente, tá? Então, as boas práticas a gente conversa depois, eu vou só desenvolver aqui, mostrando cada detalhe de uma classe, do planejamento de classe, tá bom? Detalhes quanto a isso eu vou explicar melhor em um próximo vídeo. Então, eu vou fazer um construtor. Como é um construtor aqui? Em algumas linguagens, a gente tem o initialize. No Ruby, nós temos... Deixa eu ver. Nós temos vários. Agora não me veio de todas as linguagens, né? Mas, assim, nós temos várias formas de construtor, tá? Aqui no Java, a gente usa um public, por exemplo, person. Então, eu uso o mesmo nome. Isso aqui é um comportamento, que a gente está fazendo um comportamento, tá? Então, no construtor, eu uso o mesmo nome da classe. A classe e o construtor. A classe, olha o escopo aqui, gente. O escopo da classe engloba também o comportamento da função, tá? Deixa eu só colocar aqui, só para vocês verem. Isso daqui é um comportamento, tá?
Então, aqui dentro está o escopo. Então, se eu colocar person, ele vai entender que é um escopo, que é um construtor. Beleza? Nesse construtor, gente, eu sempre quero que para eu construir uma pessoa, eu preciso que o usuário que está construindo, ele possa... Vai estar ficando muito abstrato, mas vai ficar mais simples logo. Fiquem calmos. Então, eu posso fazer passar os valores que eu quero. Name e int idade. Certo? Agora, eu posso construir o meu comportamento. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, ó, se name for igual a null, vocês vão entender também. Isso aqui, eu estou tratando os erros, tá, gente? Isso é um tratamento de erro. Então, se o nome for igual, se o nome for empty, for vazio, se o nome for, ou o nome for nulo, ou o nome for vazio, eu vou tratar para que isso não seja cadastrado, né? Que a gente não possa construir. A gente vai lançar um erro. Então eu vou colocar aqui um throw new illegal arguments exception. Aqui eu passo a mensagem que eu quero da exceção. Nome cannot be null or empty. O que eu estou dizendo aqui é que o nome não pode ser nulo ou vazio, tá? Eu vou explicar isso aqui, vocês vão entender melhor o lançamento do erro, tá? A gente está fazendo um lançamento de erro aqui. Esse new, gente, é um construtor, tá? A gente está construindo e jogando isso para o cat depois de ele fazer a tratativa de erro, tá? Beleza. Então, aqui a gente já está começando a criar no construtor algumas validações, tá bom? Agora eu vou criar uma outra validação. Idade, gente, ele pode ser menor que 0? A pessoa pode nascer com menos 1 ano? Não. Então eu vou tratar isso também. Novamente, gente, quando a gente fala de software, a gente tem que trabalhar também com as falhas. O usuário, ele pode fazer o sistema falhar. E como que ele faz o seu sistema falhar? Colocando valores inconsistentes, colocando dados que a minha aplicação ela quebra. Então eu preciso lidar e tratar isso, tá? Sempre. Pensar no caminho, a gente sempre fala isso no happy and the unhappy. A gente pensa no caminho feliz e no caminho infeliz, beleza? O caminho feliz é que os dados serão colocados da forma correta. O caminho triste é o que o usuário pode colocar menos 1. Pode, ele é livre para isso. Então a gente vai tratar e lidar isso melhor. Então aqui eu vou tratar isso também. Então eu vou colocar throw new illegal argument exception e vou colocar a mensagem age cannot be negative. A idade não pode ser negativa, beleza? E aí, se tudo isso estiver ok, gente, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o this name igual a name. O que significa isso, Rodolfo? Esse this é estranho. Eu estou dizendo sobre o objeto criado. Lembra que eu falei que quando o objeto é físico, eu posso usar o this para chamar e referenciar ele mesmo? Depois eu vou colocar um debug, a gente dá uma olhada. Mas o this é sempre o objeto. Isso aqui é um plano, gente. Mas depois que eu construo dou um ponto new, eu estou fazendo referência a um objeto construído, certo? Então, esse name se refere a isso aqui, certo? E esse name se refere ao parâmetro passado pelo usuário. Gente, isso é muito importante vocês entenderem, tá? Isso aqui é algo que assim, não dá para deixar passar. Não dá. Não dá para vocês esperarem entender isso em um próximo momento. Não dá. Isso aqui é importante. Então, esse this refere-se a isso aqui, certo? Ao objeto propriamente dito. E esse name aqui solto, ele tem que vir de algum lugar. Se você não tem, por exemplo, aqui a gente tem o this, que chama o name. Então esse this eu já falei para vocês de onde vem. Se esse name vocês não visualizarem, se vocês não visualizassem aqui, tem algo errado, ó. Tem algo errado. A gente não tem essa variável. Certo? Então aqui é o dado que está vindo aqui. Ah, Rodolfo, eu poderia chamar de... Poderia, groselha. Chamar aqui groselha. Poderia. Lembrando que variáveis tem que ter o nome do que vocês querem dizer, gente. Não dá para você colocar esse qualquer nome
e falar assim, não, isso aqui é isso. Mas, pô, peraí, não é isso que você está dizendo. Vocês têm que ser muito, muito enfático no que vocês estão dizendo, tá bom? Beleza, então voltei aqui. Aqui tá correto. Então, parem para pensar o que eu faria com idade aqui. Pausem o vídeo e pensem, tá bom? Pensou? Então, beleza. This age igual a age. Porque veio daqui, mesmo conceito, ó, que o age temos aqui, criamos esse plano. Beleza? Agora, lembrando que eu falei do comportamento, eu preciso criar um comportamento para pegar esse dado de nome e também para configurar esse dado de nome, certo? Nós temos um comportamento que é o get. Por isso que as pessoas falam que o Java ele é verboso, gente. É porque coisas que a gente poderia manipular de uma maneira, entre aspas, mais escondida, mas há formas, tá? O longbook, por exemplo, é uma alternativa que a gente pode usar aqui. Beleza. Então aqui eu vou deixar público para qualquer pessoa externa que possa utilizar, então, essa função. Qualquer classe externa, né? Eu vou explicar isso melhor em código, vocês vão entender. Então aqui eu só faço retorno, gente. Quando eu falo de get, estou falando de pegar. Eu só quero pegar um dado. Somente isso, só quero pegar um dado. Eu não quero configurar e não tô, nada mais. Então, quando se fala de get, é pegar. Quando se fala de public, quando se fala de void, eu vou... um ponto importante que eu esqueci, desculpa. A gente está dizendo que esse name tem o retorno do tipo string. Qual é o tipo de dado daqui, gente? É uma string, olha aqui. Ó. Se eu estou falando que ele retorna algo, esse retorno ele precisa ter do tipo da função, tá, gente? A função já dita para você o que ela retorna. Que nesse caso é uma string. Por que é uma string? Porque o name também é uma string. Ah, Rodolfo, mas eu quero retornar um age. Aí você tem que alterar aqui para inteiro. E aqui vai ser age. Certo? Então o retorno diz tudo sobre o que você está retornando. Um exemplo, tenho vários processamentos aqui e o meu retorno, sei lá, retorna nada. Então não vai fazer nada, vai ser um void. O nada significa void, que não tem retorno, tá? Aqui, ó, vamos lá. Então vamos fazer um set data aqui. Então public void é sem retorno. Eu vou fazer um set name, tá? Set é configurar, gente. Eu vou configurar passando um parâmetro chamado string, certo? Aí eu preciso tratar isso aqui também, vocês concordam? Eu não posso deixar que o usuário me mande nada vazio. Eu não posso... Porque, lembre-se, pessoa precisa de um nome, certo? Quando você nasce, você já tem que ter lá o seu registro, né? Um cafezinho. Você já tem que ter o seu registro. Então, eu vou primeiro validar se esse dado que está entrando ali para o parâmetro, ele é nulo ou vazio. Se name for igual a null, ou se uma condicional for verdadeira ou a outra, ele vai executar. E o ou, gente, é a parte que vocês precisam aprender. Se uma condição ela já é verdadeira para o ou, ela já é verdadeira, ela nem vai olhar outra condição, tá? No e, ela olha a primeira e olha a segunda, tá? No ou, não. Se a primeira é verdadeira, ele já segue o fluxo. Ele nem vai verificar se o name é vazio. Agora, se o name é vazio ou... E aí vocês precisam ter estratégia também nesse ou por isso. Porque olha a minha estratégia aqui. Primeiro eu identifiquei se ele é null. Depois eu identifiquei se ele é vazio. Por quê? Vazio é uma string. É vazia, mas é uma string. Certo? Aí eu posso primeiro verificar se é null, depois é vazio. Porque aí eu já sei que ele é uma string, tá? Então, é vazia. Isso aqui é um comportamento das strings, tá, gente? Ó, é um tipo string, é uma classe string. E aqui eu tenho os métodos isEmpty, por exemplo. Teria outros métodos também que eu poderia usar, tá bom? Dado isso, então eu preciso lançar uma exceção illegal arguments exception e vou lançar aqui nome não pode ser null or empty. Certo? Não pode ser vazio. Dado isso, se passou, eu vou lançar o this.name igual a name.
Aqui, quando eu faço isso aqui, olha o que eu fiz aqui no construtor, gente. Eu fiz a mesma coisa. Eu estou configurando o nome. Então aqui eu permito que eu possa alterar quantas vezes eu quiser o nome. Se eu não quero nunca que ninguém altere o nome após o comportamento aqui do construtor, eu não criaria esse método, por exemplo, certo? Esse método não existiria. Então, beleza. A gente aqui agora pode fazer o mesmo. Agora eu gostaria que vocês olhassem primeiro aqui, ó, como que funcionaria o uso aqui nos outros, né? Como que vocês fariam funcionar para agent, get agent, set agent. Pausem o vídeo e façam vocês mesmos para ver se vocês entenderam o que eu falei, tá bom? Beleza. Int get age. Então agora eu vou liberar também para pegar a idade, né? Então aqui eu vou ter um age. Olha aqui, o meu tipo é inteiro, porque age é inteiro também, tá bom? Então eu vou pegar um public void e vou fazer um set age, porque eu vou liberar para as pessoas fazerem alteração também de idade. Então aqui idade. Então se age for menor que 0, eu vou fazer o mesmo tratamento, gente. Então new illegal argument exception age não pode be negative. A idade não pode ser negativa, certo? Então aqui eu faço o quê? This.age igual a age. Só configurei, não retornei nada, ó, não tem return. Por isso o void. O void é porque não tem retorno algum. Eu não retornei nada. Certo? Beleza. Aí, gente, agora eu vou criar só uma main aqui para a gente poder fazer uns testes, tá? E depois a gente olha para outra estrutura. Beleza. Salvei aqui. Eu não... aqui ele já criou do carro e tal, mas eu ainda não vou mexer nessa parte do carro. Aqui eu vou começar a criar o main. Lembra que eu preciso de uma classe de entrada. O main é o principal. Quando eu chamar essa classe, as outras classes também vão poder ser chamadas, tá bom? A partir dela. Então aqui eu vou lançar um public class, main. Aqui vou abrir a classe, é um planejamento. Então aqui eu tenho um public static void main, que é a minha entrada, né? Então ele vai passar um string arguments, um array de arguments. Isso aqui a gente por enquanto não precisa entender, eu vou explicar depois para vocês. Eu estou mais focado na classe, tá bom? Beleza, aqui eu passei. Aqui ele já até me mostra aqui várias coisas, mas não é isso que eu quero mostrar. Vamos lá. Como que eu faço para chamar uma classe? Isso é extremamente importante, tá? Deixa eu ver aqui o que tá dando. Não declarei o pacote. Aqui é package person cars. Aqui. Eu preciso declarar o pacote, tá, gente? Que é person cars. Aqui, beleza. Deixa eu executar aqui. Beleza. Então, aqui eu preciso passar uma classe. Qual é a classe que eu quero criar? A classe que eu quero usar é a person, gente. Então, essa é a classe, tá? Essa é a classe person. Qual é o nome da classe? Person. A classe que eu estou chamando, gente, é simplesmente... eu estou dizendo que ela vai ter um tipo. Então, eu estou dizendo assim, ó, eu tenho uma variável chamada person, que vai ser, entre aspas, do tipo person, que eu vou ter agora um construtor do tipo person, que eu estou construindo uma pessoa. Eu estou tornando aquilo físico, né? Então, eu preciso passar quais os parâmetros que aquele meu planejamento ele exige, ó. Ele exige no construtor aqui, ó, nome, string, e ele precisa de um age, tá? Nome e uma idade, 32. Ponto e vírgula. Certo? Aqui porque eu vou ter que fazer o import, né? Tá. Import person nunca usado. Deixa eu ver aqui. Era para ele já me liberar, mas não liberou. É porque eu tô fazendo também aqui no Hardcode, né? Mas beleza. Deixa eu ver aqui. Person. Aqui. Mas por que ele não tá importando? Aqui, deixa eu ver aqui.
Deixa eu fazer primeiro tudo, que aí a gente vê o que está rolando. Beleza. Então aqui a gente tem o new person. Aqui o new, lembrando, o new, ele está construindo pelo construtor. Então eu tenho que passar os dados que o construtor pede, gente, de person. Ó, name e age, tá? Aqui. Eu passei? Não. Então, Rodolfo, 32 anos. Ponto e vírgula. Beleza. Então aqui, agora eu posso fazer o seguinte. Person, ponto. Eu posso configurar, por exemplo, aqui, ó, que vocês olharem, ponto, set Rodolfo, ou poderia alterar esse nome também. Teste, por exemplo, text. Deixa eu colocar um system aqui. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu pensar aqui. Tá, eu acho que é porque eu preciso também, ó, eu preciso colocar um try catch aqui para pegar as exceções, só para vocês entenderem. Esses illegal argument aqui, quando eu coloco um catch, ele captura o erro, né? Então, se for sucesso, ele vai ficar aqui, ó. Se for sucesso, ele vai pegar. Senão, ele vai capturar os erros que a gente colocou, certo? Então, como que eu escrevo aqui, ó? System.out é a biblioteca, tá, gente? Println aqui, e aí eu posso colocar um E. Esse E aqui é de error.getMessage, que são as mensagens que a gente escreveu, tá? Então aqui a gente já pode capturar esses erros aqui também. Deixa eu ver. Aqui a gente tem as exceptions, eu posso fazer um catch por illegal arguments. Deixa eu fazer aqui. Ó, eu vou ter um catch. Aqui. Catch. Deixa eu só colocar aqui. Mas aqui é illegal arguments, tá? Illegal argument exception. Aqui. Porque eu não sei porquê, mas ele não está importando. Que texto. Porque aqui ele tinha que fazer os importes, né? Mas tá. Vamos uma coisa de cada vez. Beleza. Por que esse importa? Tá. Beleza. Eu já sei o que eu posso fazer. Aqui, se eu dar um run, eu acho que ele não vai dar erro por conta do person. Ó. A exceção da thread main não pode ser compilado. Problema de declaração do packet não combina com person cars. Aqui ele diz que person. Deixa eu ver se person está com o package dele. Não. Tá. O problema é esse. Porque ele não está compartilhando o mesmo pacote, né? Vamos ver se agora vai. Ó, agora foi. Beleza. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Então vamos lá. O pacote já foi implementado ali. O grande ponto agora é que a gente não usou a variável, né? Então a gente já tem as exceções. Eu coloquei aqui uma exceção bobinha, tá, gente? Mas a gente poderia melhorar, por exemplo. Vocês poderiam concatenar error. E aqui vocês poderiam também concatenar mais error in error exception. Pode colocar assim também, erro illegal argument exception. Ok? Aí aqui agora a gente pode mostrar, por exemplo, o nome. System.out.println ln de nova linha, tá, gente? Então vou colocar aqui name, vírgula, person.getName. Nossa, esse Copilot aí mais complica do que ajuda. Deixa eu ver aqui, system, se eu tô colocando alguma coisa errada, system.out.println não foi encontrado. Então deixa eu ver aqui se eu consigo importar. Remove. Tá, claro. Mas é uma string, né? Não applicable. Print. System out person. Que estranho. System.out
ponto println. Deixa eu ver se eu rodar aqui, se vai funcionar. Java main.java e vou colocar o person.java. Não pode carregar. Class not found, não foi encontrada a exception. Deixa eu ver se assim compila. Tá, no problema não tá aqui não. Deixa eu rodar por aqui. O método print string is not applicable para o argumento string barra string. Ah, tá. Tá bom. Eu já sei o que é. Mais person. É porque aqui o println ele não fica esperando vários parâmetros, tá? Eu tava passando errado mesmo. Vírgula, não é assim. Então aqui eu tenho o nome e estou concatenando com o getElement, que é uma string também. Então eu estou formando uma frase, juntando essa frase, né? Agora deve funcionar. Vamos ver aqui. Ó, nome Rodolfo, certo? Aqui, se vocês olharem, no construtor, uma pessoa chamada Rodolfo já foi construída aqui, ó. Vamos lá. Ó. Baseado na minha classe, que é um plano, que é um person. É um plano de construção de pessoas, tá, gente? Eu tenho os meus atributos, que é nome, e tenho... Quais os que eu tenho aqui? Nome e idade, né? Idade. E aqui eu tenho os meus comportamentos, que é... Quais são... Peraí. Eu tenho o meu comportamento, que é get name, tenho get age, tenho set name e tenho set age. Lembrando, get é para pegar e set é para configurar. Então eu tenho esses comportamentos e esse atributo. Isso é um plano de construção de pessoas, tá, gente? Dado que eu tenho um plano de construção de pessoas, quando eu faço um ponto new, eu tenho a construção dessa pessoa. Então aqui passa de um plano para algo físico. Então isso aqui já seria físico. É claro, né, gente? É físico em termos gerais, tá? Não é algo que aquilo existe no mundo real, tá? Pelo amor de Deus, não. É só para deixar claro, tá? Que às vezes pode se confundir. Não é isso que eu quero. Eu quero trazer clareza, né? E não trazer uma confusão mental para vocês. O físico não é no hardware, mas é um físico de existência mesmo, que agora a partir dali ele existe, tá? Beleza. Então aqui eu já tenho um person. E aí esse person vai depender do construtor, gente. Construtor. Do construtor que vocês adicionaram. No construtor, o que você passou? Você pode passar propriedades. Propriedades. Ou atributos, né? Aqui, ó. Você pode passar atributos. Acho que é melhor. Atributos. Você pode passar atributos. Dada a passagem desses atributos, a gente pode construir uma pessoa. Então vamos dizer que aqui no new o atributo seja Rodolfo e 32. São os dois atributos. Então eu tenho uma pessoa chamada com name Rodolfo, com o atributo age 32, com os comportamentos que ele já me libera, com esses comportamentos aqui. Certo? Isso aqui já é um person físico, como eu falei para vocês, tá? A partir disso, eu posso fazer mudanças aqui, certo? Ah, Rodolfo, mas como que eu posso analisar isso? Vamos lá, vamos verificar aqui. Ó. Eu vou colocar um debugger aqui. Deixa eu ver.
Deixa eu me ver. Vou colocar o debugger aqui, ó. Beleza? Vamos lá, vamos ver se eu já consigo fazer um debug. Ó, Rodolfo. Não entrou porque a gente não fez um set nenhum. Agora, eu vou chamar o set, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou pegar esse mesmo objeto, esse this aqui, esse objeto, person, pessoa, ponto, set name. E agora, no set name, eu preciso passar uma string, né? Eu vou passar, sei lá, André da Cunha, sei lá, qualquer coisa, tá? Então, aqui eu já estou configurando. Então, na hora que eu executar o debug, ele vai entrar ali. Mas o debug aqui não está funcionando, né? Tá, não está funcionando. Não está funcionando. Beleza, não tem problema. Depois a gente dá um... não, porque eu botei em Age. Claro que não vai funcionar. Claro, deixa eu colocar aqui então. E vou rodar de novo. Aí, funcionou. Olha aqui, ó, o this, olha para quem o person @9, isso aqui é um objeto, gente. Quando vocês olharem algo assim, ele está dizendo, ó, essa classe já é um objeto e ele está me dizendo que o this tem as propriedades de age 32 e o nome Rodolfo, certo? Mas quando eu venho aqui, eu passei um outro parâmetro, o André da Cunha, porque aqui está na frente, né? Ó, eu passei aqui, ó, name André da Cunha, foi o que eu passei. Então, André da Cunha é igual a nulo? Não. Nome não é igual vazio. André da Cunha é igual a vazio? Também não. É falso. Então ele vai pular essa parte do if. Agora ele vai falar assim, ó, dado esse objeto, eu quero que o atributo name desse objeto, ele receba os dados, que vai se chamar, ao invés de Rodolfo, vai se chamar agora, ó, aqui ele está até mostrando, ó, ele era Rodolfo, e agora vai se chamar André da Cunha. Então eu alterei o nome. O objeto, ele não é um novo objeto. Ele é o mesmo objeto físico que ele alterou de nome. Que ele fez alteração de nome. Certo? Eu espero que essa parte tenha ficado bem claro. Porque isso é alteração, né? Então aqui eu posso depois vir aqui, ó, duplicar e fazer um get name de novo. Que ele vai se chamar o mesmo objeto, vai se chamar uma outra coisa. Aí, para trazer um pouco mais de luz, eu vou criar um novo objeto, uma nova pessoa, que vai se chamar pessoa 2, que eu vou criar fazendo um construtor, e vou passar agora, sei lá, Carla, 31 anos. A Carla, ela vai ter as mesmas propriedades, mas é um outro objeto, gente. Aqui, eu vou colocar aqui, mas é um outro objeto. Então, através da variável, eu acesso os comportamentos. Eu disse que essa variável vai ter o objeto. Beleza? Então, aqui a gente já tem outros dados também. Eu vou só sair aqui do debugger. Deixa eu sair aqui. E vou... E vou rodar aqui de novo, né? Deixa eu vir aqui, ó. Vou executar. Ó, o nome Rodolfo. O mesmo objeto tem o nome André da Cunha. E eu criei um novo objeto. Aqui eu posso falar, ó, colocar aqui talvez nome, por exemplo, person 1, para vocês entenderem. O person 1 também, porque é o mesmo objeto, tá? Aqui já é um objeto do outro, é um outro objeto. Então aqui eu tenho um outro objeto aqui. E aqui é interessante porque eu também tratei os erros. Então vamos dizer que eu vou criar um novo objeto, que eu vou chamar person 3, e eu vou passar propriedades inválidas que a gente não comporta. Null, vírgula, -1. Vamos ver o erro que vai dar? Certo? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui. Eu vou colocar person 3 e aqui 3 também. Vamos ver agora o que vai dar. Vou executar aqui. Ó, ele realmente executou todos, a gente fez a tratativa de erro, então ele não crashou de fato a nossa aplicação. Porque se eu colocar um dado inválido, gente, ele vai crashar, vai quebrar nossa aplicação e nossa aplicação vai terminar de uma maneira inesperada, errada. A gente sempre tem que tratar e lidar para que os problemas eles aconteçam de uma maneira em que a gente saiba do problema, resolva o problema sem crashar e trazer problemas para o usuário, tá? Então aqui, ó, person name, a gente fez a alteração, person 2 é a Carla,
E o terceiro ele nem deixou porque a gente passou dados inválidos, que não são dados que podem ser. Se vocês olharem, ele nem olhou a propriedade de idade, ele só olhou para a propriedade name. Por quê? No código ele é a primeira coisa a executar, ok? Depois eu vou falar sobre o Garbage Collector, sobre os objetos que eles fazem, que é uma aplicação mesmo, que ele faz a limpeza. Então vocês vão entender também como que funciona o Garbage Collector, bem interessante, tá bom? Bom, eu gostaria de deixar agora para vocês uma lição interessante, para vocês construírem uma classe carro. Essa classe carro, ela precisa, vamos criar aqui, ó, deixa eu colocar um plano. Ó, essa classe carro, ela precisa ter, peraí, aqui, opa. Essa classe carro, car, ela precisa ter um construtor, como eu falei para vocês. Os atributos seriam modelo do carro e a cor do carro, tá? Color, model. Beleza? E o comportamento, gente, a gente poderia criar, por exemplo, os mesmos getters e setters, né? Então aqui aquele get model, get color, model, color. E mais o que? Eu acho que, por exemplo, eu vou já acrescentar também. A gente pode colocar também, por exemplo, um show information. Nesse show information, ele deve só exibir o modelo e a cor, tudo junto. Então, por exemplo, eu quero ver as informações do carro. Eu quero ver todas as informações. Então, modelo e cor, certo? Então, aqui vocês precisam saber como vocês vão mostrar. Então, eu já começo a desafiar. Com o que a gente já aprendeu, vocês já deveriam conseguir, tá bom, gente? Então, aqui é mostrar um texto mesmo com essas duas informações. Beleza? Aí, é isso. E depois vocês precisam fazer esse mesmo processo no main, tá, gente? Chamar aqui no main. Criar aqui, ó, car igual a new car, passando os dados e tudo mais, tá bom? Fazer um system.out para mostrar também. Façam para a próxima aula, tá bom? Eu já vou trazer claro, eu vou desenvolver isso com vocês, mas eu já gostaria que vocês já experimentassem o que eu estou fazendo, o que estou falando, tá bom? É exatamente isso, ok? Façam os tratamentos também, isso é importante, e verifiquem se vocês tratando, se eles estão caindo se ele está capturando essas exceções, tá bom? É isso, não tenho mais por hora. Eu espero que tenha ficado bem claro, porque nessa aula eu quis trazer para vocês sobre o que é um plano e o que é um objeto propriamente dito. São duas coisas bem distintas, mas uma complementa a outra, porque uma tem total conexão com a outra, né? Então é importante vocês saberem. Beleza? Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!